Olá a todos! Gostaria de me apresentar. Meu nome é Daniel Cândido, sou mestre e doutor na área de análise ambiental e dinâmica territorial e estou aqui hoje para conversar rapidamente com vocês sobre as utilidades da plataforma ArcGIS na área de sustentabilidade para a indústria de mineração. Então, vou compartilhar a minha tela aqui para mostrar para vocês o sistema. Estamos vendo nesse momento a área do ArcGIS Online. Esse sistema ele está implementado no ArcGIS Online, mas poderia estar dentro da infraestrutura da empresa. Isso, os sistemas, todos os sistemas voltados ao uso da plataforma ArcGIS, eles são perfeitamente customizáveis, eles podem ser moldados de acordo com a necessidade de vocês. Tenham em mente que tudo que eu vou mostrar aqui são meros exemplos de utilização. Nesse caso aqui, nós temos uma dashboard voltada a atender uma necessidade vinculada ao monitoramento da captura do sequestro de CO2, né, com relação a áreas florestadas, a florestas mantidas pela companhia. Então, nós temos aqui mapeado CO2 equivalente, na verdade, emitido, como de onde vêm esses dados. Esses dados podem vir de diferentes origens. Nesse caso aqui, são dados modelados, né? Eles são feitos considerando características físicas da área. Então, existem várias metodologias que permitem com que você faça essas estimativas. Por exemplo, GHG Protocol, diversas outras metodologias, diversas instituições, tanto nacionais quanto internacionais, têm metodologias que permitem com que você, usando diversos parâmetros, seja ele índices de imagem de satélite, NDVI, ou mesmo medição da própria vegetação, você calcule a biomassa e, consequentemente, o sequestro de CO2 exercido nessas áreas. Então, aqui eu tenho uma lista, um gráfico, na verdade, mostrando todas as áreas e posso verificar, por exemplo, essa área que tem uma maior quantidade de CO2 equivalente sendo absorvido, 405 toneladas. Eu clico nessa área e ela se destaca aqui. Eu vejo que essa área aparece aqui como destaque. Eu posso fazer isso com qualquer área aqui, posso clicar numa área com menor poder de sequestro, aqui que está sequestrando menos, vejo aqui ela pisca novamente e vejo que se trata de uma área pequena, mas mais do que o número absoluto, é interessante que eu tenha um indicador voltado à proporção entre área e captura, que aí eu consigo ter a produtividade da minha floresta, o quanto a eficiência, na verdade, o quão eficiente ela está sendo na captura, no sequestro desse CO2 aí, desse carbono que está na atmosfera, né? O quanto essa biomassa está se desenvolvendo. Então, com base nisso, eu consigo ter aqui um indicador, eu escolhi quilômetro quadrado, poderia ser outra unidade de área, hectare, por exemplo, perfeitamente. Posso clicar nessa área que está em maior destaque, e aí ele já vai jogar aqui, dar um zoom na área, consigo ver o código da área, e consigo já verificar diversos outros parâmetros. Então, eu vejo, por exemplo, que essa área tem problemas com caçadores e diversos outros parâmetros que a gente vai ver a seguir. Eu posso ver aqui uma outra área com baixa produtividade. Então, eu vou clicar, por exemplo, nessa área aqui, que tem uma produtividade menor, e ver o que está acontecendo com ela. Então, eu posso clicar em cima dessa área e vejo que é uma área que está com problemas de desmatamento e a floresta encontra-se em desenvolvimento. Então, isso explica essa baixa produtividade. Então, eu posso fazer ações corretivas. Também posso observar, por exemplo, será que a área está com problema de seca, está com risco de incêndio? Então, eu consigo aqui monitorar alguns problemas relacionados à minha área. Então, vou clicar aqui, por exemplo, para separar somente as áreas com problema de garimpos. Quais áreas têm garimpos clandestinos detectados? Então, eu vejo aqui que eu tenho duas áreas florestais com esse tipo de problema. Posso fazer o mesmo com risco de incêndio. Vamos ver quais áreas, no momento, têm risco elevado de incêndio. Vejo que eu tenho 5 áreas no momento, 20% das minhas áreas estão com esse risco. Então, eu consigo fazer essa filtragem. E falando em incêndio, eu consigo também detectar a quantidade de dias sem chuva aqui
por meio de uma interpolação que eu realizei. Vou ativar aqui a minha legenda para ficar mais claro para a gente como que se interpreta esses dados. Eu tenho aqui nessa área verde escuro áreas com não mais que 7 dias sem chuva, ou seja, são áreas onde ainda tem umidade no solo, o risco de incêndio naturalmente não vai estar tão elevado. Em contrapartida, na área branca aqui, do vermelho para o branco, a gente tem áreas com mais de 25 dias, o branco especificamente mais de 30 dias sem chuva. Ou seja, são áreas onde o risco está particularmente mais elevado, são áreas que merecem maior atenção. E qual a importância desse monitoramento de incêndio? A importância de se executar esse monitoramento é que não basta eu fazer o replantio de áreas, manter uma floresta replantada para fazer o sequestro de carbono, se eu não estou acompanhando o crescimento dessa vegetação, porque é só durante o crescimento que ela vai sequestrar esse excedente de CO2. Então, eu tenho que acompanhar. Por exemplo, um incêndio pode levar por água abaixo todo o trabalho de anos sequestrando carbono, porque esse carbono vai ser liberado subitamente na atmosfera por meio do fogo. Então, eu preciso ter ações de combate de incêndio, de combate ao risco de incêndio, diminuição do risco, em áreas prioritárias. Então, em quais áreas vou priorizar, por exemplo, a construção de aceros para prevenir esses incêndios? Nessas 5 áreas que já tiveram incêndios registrados e nas demais áreas que se encontram dentro daquele setor com menor incidência de chuvas. Então, eu consigo utilizar o sistema dessa maneira também. Uma outra maneira, uma outra utilidade, na verdade, desse sistema é que a gente pode utilizá-lo para enxergar quão boa está a saúde da minha floresta. Inclusive, isso eu posso, de repente, essas plataformas, essas dashboards da Esri, elas podem ser mantidas tanto para uso estritamente confidencial, somente interno, isso eu defino aqui no meu ArcGIS Online. Por exemplo, aqui eu tenho um globinho que indica que o meu dado está público. Eu poderia definir ele como exclusivo, acesso restrito a alguns, somente a mim, somente aos membros da minha organização, ou mesmo customizar por e-mails quem que vai ter acesso. Então, eu poderia, em determinados parâmetros, eu posso querer dar visibilidade para todo o público. Por exemplo, eu posso querer deixar nítido como a minha ação ambiental está impactando no aumento de número de aves na região. Então, eu posso deixar isso visível. Um bioindicador particularmente interessante da gente trabalhar é a existência de felinos, a presença de felinos. Por quê? Porque felinos correspondem ao topo da cadeia ecológica, da cadeia alimentar. E como topo de cadeia, para sustentar um número grande de espécies de felinos, essa área tem que ter um número grande de outras espécies, tem que ter um número grande de aves, tem que ter um número grande de plantas, um número grande de mamíferos, de demais mamíferos, répteis, porque toda a cadeia ecológica tem que estar saudável para a gente ter um número grande de espécimes de felino. De espécies de felino, na verdade. Então, aqui, por exemplo, essa mata, eu vejo que tem 6 tipos de felinos diferentes vivendo. Qual é essa área? Clico aqui, vejo como destaque. Que característica ela tem? Ela está próxima ao rio, tudo bem. Mas indica também que ela é uma área mais saudável que essa aqui, por exemplo, que não tem nenhum felino, ou essa que tem somente um felino. Essa área, a tendência é que ela esteja mais problemática, exija mais ações de reparação. Então, é um bioindicador importante. E como que eu coleto esses dados? Esse dado ele pode vir de diferentes fontes. Ele pode vir, por exemplo, de armadilhas fotográficas instaladas na área para capturar movimento quando passa o animal à noite, ele registra. Pode ser feito mediante inspeções em campo, por exemplo, agentes de campo podem ir monitorar quais espécies de aves eles estão vendo e registrar no sistema. Ou pode até mesmo ser feito via trabalho de biólogos, por exemplo, registrando pegadas. Eles podem monitorar quais pegadas encontram e ir registrando as espécies, e catalogando. Então, posso ter isso para felinos, aves, répteis, grandes mamíferos, se fosse o caso, peixes, qualquer outro elemento, outros animais e espécimes vegetais, eu poderia colocar aqui. Também posso monitorar as minhas florestas de acordo com o nível de desenvolvimento de cada uma. Então, quais matas encontram-se em recuperação, né? Sofreram algum impacto deletério no passado, estão em recuperação. Vejo que são essas duas.
quais matas encontram-se adultas nesse momento. A vegetação está adulta, não necessariamente saudável. Como eu disse, aqui é uma plataforma que eu optei por deixar ela pública, mas na minha companhia eu quero ter dados mais sigilosos, até mesmo relacionados à saúde da vegetação, que eu não quero tornar público. Posso também. Por exemplo, eu posso ter essa outra dashboard. Embora parecida com a anterior, ela tem alguns elementos a mais, como, por exemplo, eu consigo ver individualmente uma camada de árvores. Então, vou ativar essa camada aqui e vou vir até essa mata onde a gente tem mapeada todas as árvores e, com base nesses elementos, eu consigo, por exemplo, selecionar quais árvores encontram-se não em situação saudável. Então, seleciono aqui, ou melhor, vamos fazer o inverso. Vamos ver quais árvores encontram-se doentes, não estão saudáveis. Seleciono aqui e vejo somente o ponto das árvores que não estão saudáveis. Posso vir até aqui ver as espécies de cada árvore. Então, vou ativar aqui, desativar o filtro, para a gente ver, vamos supor que eu queira somente ver os jatobás da minha área. Então, vejo que tenho 21 jatobás, clico aqui e pronto, selecionei os jatobás. O tamanho de cada ponto, eu configurei o sistema para corresponder à altura de cada árvore. Então, essa árvore maior, por exemplo, eu vejo que ela tem 30 metros de altura. Diâmetro, altura do peito, 110. Diâmetro, altura do peito é um outro indicador que pode ser usado para cálculo de biomassa, que, consequentemente, pode ser transformado em dados de captura de CO2. Agora, eu vou clicar em uma árvore menor aqui. Vou clicar em uma árvore menor, vejo que é um jatobá também, como o outro, mas ele tem uma altura muito inferior à anterior. Ela tem somente 5 metros de altura, então é uma árvore mais nova. Posso fazer essa filtragem para qualquer outra espécie de vegetal, por exemplo, quaresmeira. Então, eu posso ter acesso a dados mais sigilosos. Eu posso também, além desses dados de árvores, eu posso, numa dashboard mais para uso corporativo e não como aquela anterior que estava para visualização pública, eu posso ter filtragens específicas aqui. Por exemplo, eu quero saber dias sem chuva, quais áreas registraram chuvas recentes. Clico aqui e vejo pelo código as áreas que registraram chuva recentemente. Então, venho até aqui e vejo que essa ITR2 registrou chuva recente, assim como a ITR1. Posso vir até aqui em uma árvore específica que encontra-se doente. Cada árvore está catalogada com um código, elas podem até mesmo receber placas com QR Code para gente acompanhar o crescimento delas, o desenvolvimento. Algumas cidades já fazem isso em âmbito de gestão municipal e posso vir até aqui selecionar essa árvore de maneira que eu vejo no mapa e posso posteriormente usar outras aplicações até mesmo para me direcionar até esse local. Então, isso aqui é uma pequena amostra só para vocês de como a plataforma ArcGIS pode ser extremamente útil em trabalhos voltados a essa questão de análise ambiental. Bom, além dessas funcionalidades, te garanto que existem diversas outras. Então, eu convido vocês, além de manusear a demo que está disponível publicamente em nosso site, a visitar nosso site, preencher a ficha de inscrição e entrar em contato com a nossa área comercial, nossa área de desenvolvimento de negócios, para que vocês agendem uma reunião onde vocês possam ver com mais detalhamento essas funcionalidades e também colocar para a gente quais as necessidades de vocês para que a gente consiga pensar em como a gente pode inserir a inteligência geográfica para ajudar a resolver o problema que vocês estão tendo no momento. Bom, é isso. Rapidamente aí, procuro mostrar o básico para vocês, mas como eu disse, a gente fica à disposição para responder qualquer dúvida adicional. Muito obrigado, um excelente dia a todos e até a próxima.